Oi, eu sou a Carolina Vitorino e este é mais um episódio do videocast Empreendedorismo na FGV EASP. Hoje eu estou com a Júlia Abissâmara, da As Investidoras, e nós vamos falar sobre investimento para mulheres. Isso, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, Carol. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço. Júlia, conta para quem não conhece o que é As Investidoras. As Investidoras é uma empresa voltada para a educação financeira para mulheres. Então, eu falo sobre investimentos, ensino a investir do zero, e meu público é 100% feminino. E como que surgiu a ideia das investidoras? Na verdade, a ideia foi um acaso, eu não estava planejando empreender, surgiu de uma conversa que eu estava tendo com alguns colegas, eles estavam conversando sobre investimentos, e eu já tinha notado que geralmente esse assunto ele era muito dominado pelos homens, assim, em rodinhas de conversa, quem estava falando sobre investimento geralmente eram os homens e não as mulheres. E aí eu comecei a me questionar sobre isso, de porque eu não entendia sobre esse assunto e porque eu nunca estava nessas conversas, sendo que era um assunto super importante, né? A gente tem aulas de finanças, etc, a gente sabe da importância disso. E comecei a pesquisar, estudar sobre o assunto, me apaixonei muito por ele e eu tenho muito isso de querer compartilhar conhecimento quando eu aprendo uma coisa. Então começou de eu querendo ensinar minhas amigas sobre investimentos. E aí eu montei uma aula para elas, dei aula para elas e tal. E aí foi crescendo, eu fui dando aulas para amigas e aí depois foi virando um projeto social, digamos assim. Eu ia dando aula para mulheres de graça, reunia na minha casa, depois num escritório. E todo final de semana dava uma aula sobre investimentos. E assim foi crescendo o projeto, até que um dia eu percebi que poderia realmente se tornar o meu trabalho. E aí eu estruturei toda a empresa e hoje em dia eu trabalho com as investidoras. Entendi. E como que a Liga de Empreendedores da FGV colaborou com as investidoras? Olha, foi muito útil para ter contato com empreendedores que já têm mais experiência. Então, acho que essa parte, principalmente, me ajudou muito poder fazer reuniões, fazer perguntas diretamente com essas pessoas. A gente tinha bastante bate-papos com empreendedores que já tinham carreiras um pouco mais avançadas e tal, tirar dúvidas. Então, isso dava uma segurança maior e um norte maior, assim. Isso ajudou muito. E também tinha um grupo lá que ajuda, né, os empreendedores. Então, a gente fazia reuniões, eu contava os problemas, e aí todo mundo se reunia e tentava ajudar com soluções, corria atrás de pessoas que eu podia fazer conexão para networking, né, para conseguir fazer com que a mensagem chegasse em mais pessoas. Então, acho que ajudou muito com conhecimento e com networking. Foram duas coisas que a Liga trouxe muito e que foram super importantes para minha jornada. E como foi se tornar uma empreendedora? Tem sido, né, um processo muito interessante. Acho que você descobre muitas coisas sobre o mundo, sobre trabalho e etc, mas também sobre você. Então, é um processo muito interessante. Eu acho que o legal quando você empreende é que você precisa ter uma visão geral sobre todas as áreas. Então, precisei aprender sobre marketing, sobre RH, sobre finanças, sobre contabilidade. Pelo menos ter uma noção geral para depois conseguir ir delegando quando já tinha condições. Então, é muito legal. Você acaba adquirindo conhecimento em muitos lugares diferentes e também desenvolvendo essa característica de saber se virar nas situações. Então, às vezes, principalmente no começo, você não tem muita gente para quem correr para pedir ajuda quando você não tem uma equipe ainda. E aí precisa aprender a se virar e correr atrás das informações e fazer contato com as pessoas para conseguir fazer com que tudo dê certo. Então, acho que eu desenvolvi essa habilidade de encontrar soluções em diferentes cenários e também aprender sobre muitas áreas diferentes, assim, de uma empresa. Júlia, você nota alguma diferença no perfil masculino para o feminino na hora de investir? Eu acho que, em relação à capacidade, não tem diferença, né? Todos têm capacidade de investir. O que eu percebo de diferente é a questão da insegurança. Então, eu percebo que as mulheres têm mais insegurança em relação a esse assunto, acho que por uma questão cultural, social também. Então, eu percebo, sim, uma diferença que as mulheres acabam começando por investimentos mais conservadores, principalmente por renda fixa, tesouro direto, CDBs. Então, geralmente buscam entender bastante sobre o assunto antes de investir. Então, tem uma cautela maior, eu percebo, querer entender 100% antes de colocar o dinheiro lá. E acabam começando por opções mais conservadoras e depois vão elaborando para outras opções também. Então, essa é a diferença que eu noto, assim, nas minhas alunas e nas mulheres que eu converso.
Júlia, como funciona o seu curso? Qual é o seu público-alvo? Uhum. As minhas alunas são mulheres e eu atingo muitas mulheres jovens, então na faixa dos 20 aos 30 e poucos anos. E é um curso que abrange do zero os investimentos, então ensino desde a parte da economia, o básico sobre inflação, Selic, todas essas questões que são super importantes para entender sobre investimentos. E depois a parte de investimentos abordo renda fixa, renda variável. Então, eu falo que foi um curso que eu fiz pensando no curso que eu gostaria de ter feito quando eu estava aprendendo. Eu fui juntando coisas que eu achava que seriam importantes de eu ter visto naquela época e juntei tudo em um lugar. Então, eu tenho muito orgulho. Ele está hoje em dia com 3.000 alunas e elas vão entrando em contato mais com esse assunto, conversando. Tem uma comunidade de mulheres também, então a gente tem um grupo onde elas trocam informações, comemoram quando fazem o primeiro investimento. E acaba virando uma rede de apoio, né? Para que a gente vá vencendo essas inseguranças e consiga trazer cada vez mais mulheres para investir. Você acha que as mulheres estão investindo cada vez mais e a nova geração vai estar mais preocupada em poupar, em investir? Como é que você vê essa questão? Eu acho que sim. Eu acho que as redes sociais ajudaram muito também para disseminar mais conhecimento, mais informação. Tem sempre um lado positivo e um negativo, né? Tem pessoas passando informações erradas, mas também tem muito conteúdo de qualidade. E eu percebo que tem muito uma questão de referência também. Então, quanto mais mulheres estão falando sobre esse assunto, mais mulheres acabam se identificando e querendo buscar entender sobre. Então, acho que quando a gente vê uma pessoa parecida com a gente falando sobre uma coisa, a gente sente que a gente também tem capacidade de aprender sobre aquilo. Então, eu percebo uma demanda muito grande de mulheres querendo entrar em contato com esse assunto e aprender mais sobre isso. E eu acho que vai aumentar cada vez mais. Acho que uma vai inspirando a outra. Você vê uma amiga falando sobre dinheiro que ela está cuidando, daí você vai buscar entender mais sobre. Então, acho que tem muito isso também de uma ir se inspirando na outra. E cada vez mais o assunto vai se tornando natural, né? Aproveitando o gancho, Júlia, convida as pessoas para seguirem vocês nas redes sociais. Todos são muito bem-vindos, então quem quiser acompanhar meu trabalho, no Instagram é as.investidoras, lá no LinkedIn é As Investidoras, no TikTok As Investidoras também, no Facebook também, então é bem simples de achar, é As Investidoras em todos os lugares, no Instagram tem um pontinho ali no meio. Se você pudesse dar um recado para um aluno que quer se tornar um empreendedor, o que você diria para ele, Júlia? Olha, eu acho que uma coisa que eu percebo é que tem muitos assuntos que a gente aprende na GV que, quando você vai empreender, eles acabam sendo muito úteis justamente por conta dessa questão que eu falei, que você precisa entender sobre muitas áreas diferentes. Então, muitas vezes eu estava passando por um problema, daí eu lembrava, nossa, é verdade, isso eu aprendi na aula de X professor. Então, acho que se você quer empreender, fica atento em todas as matérias, não só nas que você tem afinidade. Porque se você vai empreender, você vai precisar ter conhecimento mesmo das coisas que você não tem tanta afinidade, pelo menos no começo, enquanto você não pode delegar. E mesmo quando você delega, você precisa saber o que a outra pessoa está fazendo, né? Se você vai liderar ali. Então, acho que essa seria uma dica. E acho que outra dica seria se cerque de pessoas que também estão empreendendo. É muito importante, porque você consegue trocar dicas, por mais que sejam pessoas que estejam empreendendo em áreas diferentes, sempre tem um aprendizado, sempre tem coisas que dá para compartilhar. E o processo também fica menos sozinho, né? Quando você tem outras pessoas que entendem o que você está passando. Então, foi super importante para mim ter outras pessoas que empreendiam para poder conversar, tirar dúvida, dar dicas. Tudo isso foi super importante na jornada.